gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar, trazendo nesta semana informações sobre o lançamento do foguete Rambit Nano pela Innospace na base de Alcântara. A bordo do foguete, alguns experimentos brasileiros e um desenvolvimento tecnológico realizado por uma startup de São José dos Campos que nós visitamos. Você vai conhecer o primeiro deployer brasileiro, o dispositivo responsável por ejetar o satélite de dentro do foguete. O Brasil Consciência é um oferecimento do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. A entidade que brigou nos últimos anos pela realização de concursos. O número de novos contratados não é suficiente para repor as perdas dos últimos anos, mas é significativo para os institutos. O CEMADEM, por exemplo, recebeu 35 novos servidores ao longo de 2025, sendo 7 pesquisadores, 17 tecnologistas e 11 analistas. Com o acréscimo, o CEMADEM passou a contar com 125 servidores, segundo informações transmitidas pela diretora do Instituto, Regina Alvalá. A diretora acrescentou ainda que deste total, há 5 servidores, sendo 3 analistas que ainda não tomaram posse e 2 tecnologistas, sendo que no caso de um deles, a vaga está sob júdice. Nós também havíamos solicitado a informação sobre os novos contratados à assessoria de imprensa do INPE, mas não obtivemos resposta até o fechamento desta edição. Segundo postagem do Instituto nas redes sociais, o INPE recebeu mais de 100 novos servidores ao longo do ano. Foi então agora protocolar no sistema... Agora uma informação sobre política para ciência e tecnologia. O ex-diretor do INPE e atual deputado federal Ricardo Galvão anunciou o primeiro projeto de seu mandato. Tenho a satisfação de informar que hoje nós estamos protocolando o primeiro projeto de lei de meu mandato na Câmara Federal. O objetivo deste projeto é isentar de imposto de renda todas as premiações científicas recebidas por pesquisadores brasileiros, seja premiações do exterior ou mesmo do Brasil. Nós sabemos que há uma isenção de imposto de renda, por exemplo, para esportistas. Há também uma isenção de imposto de renda para prêmios na área cultural, mas não na área científica. Eu recebi uma demanda bastante interessante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e de outras instituições, como a Academia Brasileira de Ciência e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, de estender à comunidade científica a isenção desses prêmios. Isso é muito importante, não pelo valor em si, embora que para o cientista seja alto, é da ordem de 27,5% o quanto um pesquisador paga cada vez que recebe uma premiação científica. No entanto, este valor, no cômputo geral de todos os impostos brasileiros, é praticamente desprezável. Muitas vezes, o próprio pesquisador usa os recursos desse prêmio para reinvestir em suas pesquisas, em seus laboratórios, em viagem para congressos internacionais e também até mesmo para ajudar o trabalho de seus alunos. O Instituto de Estudos Avançados, IEAV, de São José dos Campos, assinou um termo de parceria com a empresa MacD, responsável pelo desenvolvimento do foguete Rato. A assinatura foi feita dentro do âmbito do projeto estratégico de propulsão hipersônica, conhecido como 14X Pro Piper. O acordo foi publicado no Diário Oficial em 16/12/2025 para uma vigência de 36 meses e contará com 40 engenheiros e cientistas envolvidos.
Segundo a comunicação do IEAV, a cooperação prevê atividades conjuntas para garantir o desenvolvimento do foguete Rato, que é o acelerador para o protótipo hipersônico 14X. Anteriormente, conforme nós mostramos aqui no nosso programa, o IEAV pretendia usar o VS-50, o veículo de testes do VLM, que tem seu cronograma atrasado e está sob as incertezas da continuidade da Avibras. A comunicação oficial, porém, não soluciona a dúvida que paira sobre o projeto, uma vez que o foguete é baseado no motor S-50, que hoje tem direitos de produção cedidos à empresa Avibras. A comunicação oficial, porém, não soluciona a dúvida que paira sobre o projeto, uma vez que o foguete é baseado no motor S-50, que hoje tem direitos de produção cedidos à empresa Avibras. Agora uma notícia positiva para o INPE. A obra para a construção do novo laboratório de propulsão elétrica, que havia sido interrompida por problemas com a construtora, será retomada. O problema foi apontado com exclusividade pelo Brasil Consciência no final do ano passado. Além do trabalho no laboratório, nós também mostramos que havia obras no local, uma ampliação com a construção de 2 novos prédios. E a obra que nós estamos vendo aqui é uma obra de construção de um laboratório para análise de propelentes e inspeção de motores. Qual que é o valor total do investimento em toda essa modernização que vocês estão fazendo? Bom, o valor total desse projeto de atualização das nossas instalações é de 14 milhões de reais. Foi aprovado em 2014, em maio de 2014. Né? O dinheiro tem sido liberado aos poucos, à medida que a FINEP dispõe dos recursos. Né? Então nós já estamos finalizando algumas das obras, né? Que é, por exemplo, o laboratório de inspeção de propulsores e análise de propelentes. Estamos iniciando a obra do laboratório de propulsão elétrica. Do lado de fora do BTSA é possível ver o esqueleto do prédio onde deveria ter sido construído o novo laboratório de propulsão elétrica, o primeiro do gênero na América do Sul. Pelas informações que recebemos, a construção foi subdimensionada pela empresa que havia vencido a licitação e, por isso, a obra teve de ser paralisada e o projeto refeito. O INPE agora está trabalhando para tentar prorrogar o prazo para a conclusão do projeto. Eu acho que é uma pena, realmente é uma pena. Porém, eu tenho a esperança de que nós vamos conseguir terminar esse prédio, porque recentemente nós tivemos algumas reuniões, né, e eu participei de algumas reuniões, e a gente está solicitando, né, que nos seja dado um aumento de prazo para fazer a conclusão dessa obra. Ainda que é possível que nós não consigamos terminar, comprar alguns equipamentos para esse prédio, né, que vai faltar alguns milhões lá, para transformador, 2 transformadores, um gerador, coisas assim, talvez não tenha esse recurso. Mas o prédio, e de forma geral, a gente vai conseguir terminar, se nos for concedido esse adiantamento, né, esse aumento de prazo de execução desse projeto. Segundo informações da assessoria de imprensa da FINEP, o prazo para execução do projeto foi prorrogado até 7 de maio de 2026, ou seja, para pouco mais de 5 meses à frente. Ainda segundo a FINEP, serão liberados mais 2,5 milhões de reais para concluir o projeto. O laboratório de propulsão elétrica, conforme nós mostramos naquela oportunidade, é o principal responsável pelo desenvolvimento da tecnologia de propulsores de plasma pulsado no país. Então, o que acontece? Como que nós inventamos esse propulsor, tanto este quanto o anterior. Não é uma reprodução de algum lugar do mundo, né? Foi a concepção do início ao fim aqui do nosso grupo, né? Então, esse propulsor funciona da seguinte maneira. Em momentos da missão, e a missão a gente pode grosseiramente dividir em 2 etapas simples de lançamento de satélite. Uma é quando você é liberado do foguete lançador e faz a injeção orbital,
né? O satélite fica normalmente numa órbita mais baixa, nesse caso, que eu estou exemplificando, e ele vai indo com os seus próprios meios propulsivos até alcançar uma altitude, né, uma órbita, que seja a órbita desejada. Estando lá, ele já não precisa de um empuxo tão grande, de uma força tão grande. Ele precisa de um pequeno empuxo para se manter naquela região. Normalmente nós utilizávamos, ou até hoje, né, 2 tipos de propulsor. Um químico para chegar nessa órbita e um outro, que pode ser químico também, ou elétrico, mais eficiente, eventualmente, para essa aplicação, para manter a órbita ou controlar apenas a atitude desse satélite. Esse propulsor, ele tem a vantagem de poder ser usado tanto nessa etapa de injeção orbital, que exige mais potência, quanto na etapa de manutenção orbital. E como que ele funciona, né? Onde está o milagre? Não tem milagre, né? Na verdade, o que a gente faz é variar a velocidade de ejeção da matéria do propelente em determinados momentos da missão. Por exemplo, na injeção orbital precisa de mais força. Então, eventualmente, até porque é um percurso que vai ter uma duração muito menor na missão inteira de anos do satélite, né? Vai durar, sei lá, um mês ou sei lá, uma semana para chegar na posição final, né? E aí a gente usa uma velocidade de ejeção menor e gasta menos energia para fazer essa injeção elétrica, né? E aí, chegando nessa posição, a gente aumenta a eficiência dele, ou seja, ejeta com uma velocidade maior esse propelente. Então, essa variação a que eu me refiro, da velocidade, né, em propulsão a gente chama de impulso específico, que é uma medida de quanto de propelente eu preciso ejetar para produzir uma determinada força, né? Quanto que o propelente eu preciso ejetar, essa medida se chama impulso específico, né? É uma medida extremamente importante em propulsão, tanto química quanto elétrica. Isso a gente consegue fazer através da aplicação, em determinados momentos, de campos elétricos, né? A gente tem uma câmara que, se você observar na primeira foto, né, enquanto eu estou falando aqui, você pode mostrar, na parte de trás, na parte direita, você observa que tem um tanque cilíndrico de aço inox, que está na parte superior, né? Esse tanque, dentro dele tem um propelente, que é o propelente que nós utilizamos para poder ser acelerado, né, e produzir um empuxo. Ele é sublimado dentro desse tanque e a válvula abre e esse propelente é ejetado, passando depois por uma câmara que é uma tubeira Aerospike, que é semelhante à tubeira de foguete, mas ela se adapta a diferentes altitudes, ela tem uma série de vantagens, né? Por isso mesmo que ela é uma tubeira indicada para injeção orbital, né? Eventualmente em diferentes altitudes e pressões, né? Essa foi a nosso raciocínio. E essa tubeira tem a ela acoplada diversos capacitores que são carregados com uma certa tensão e eles descarregam justamente no plasma produzido por esse propelente, variando essa energia conforme o momento da missão, né? Ou seja, conforme a energia que eu quero aumentar ou diminuir para poder ter uma maior ou menor velocidade no propelente, né? E outro ponto, eu consigo variar a velocidade do propelente tanto na energia de descarga dos capacitores, quanto na pressão do tanque. Porque o tanque ele é pressurizado na hora que eu quero fazer um disparo. Ele não tem, o propelente não é gasoso, ele é sólido no estado natural. Eu aqueço ele na hora que eu quero fazer meu disparo, né? Ele é pulsado, né? Ele não é contínuo. Então eu pressurizo a câmara com a pressão que eu quiser no momento do meu disparo, e com isso eu também controlo o meu empuxo, né? Então ele tem esses dois mecanismos aí que ele se torna um propulsor chamado de multimodo, né? Ele consegue operar em diferentes modos, como se fosse um propulsor de gás frio, só que não é frio, né? Seria um propulsor de gás, por exemplo, né, convencional, digamos assim, entre aspas, né, com Aerospike, com sistema elétrico, propulsor eletrotérmico e um propulsor eletromagnético, quando a gente aplica esses campos. Então, a gente está, inclusive, entendendo esses mecanismos e criando modelos para poder, depois, a gente chegar nas conclusões de aplicações das melhores configurações, né? A segunda foto, a gente pode ver, essa que tem abaixo da câmara ali, né? Uma visão frontal do propulsor, onde a gente consegue ver o spike, né, que é aquela ponta do propulsor, que é o equivalente à garganta de uma tubeira, mas ela é invertida porque é um Aerospike, é uma tubeira chamada Aerospike, ela é um pouco diferente. Então a gente vê ali uma descarga elétrica justamente passando no plasma,
que está vindo lá daquele tanque de aço inox, né? E está recebendo essa energia extra, e essa energia extra está fazendo uma aceleração eletromagnética e adicionando energia ao escoamento, né, a esse propelente. A terceira foto, a gente vê uma vista lateral desse propulsor disparando, né? E a gente consegue ver melhor o feixe, que seria a pluma do propulsor, né? E a gente vê que realmente, a depender do nível de descarga, e esse daí é o nível mais baixo de descarga elétrica, né? Com um capacitor, a gente consegue botar, são vários arranjos, até 8, 9 capacitores, fisicamente, né? Ali naquele entorno. Com essa configuração, que é a primeira, né? É o primeiro protótipo que a gente fez para esse propulsor, né? O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você conhece a startup de São José dos Campos, Bizu Aerospace. Um instante só, não saia daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, a gente está dentro da startup brasileira de indústria aeroespacial, a Bizu Aerospace, aqui em São José dos Campos, no Parque Tecnológico da Univap, e a gente vai conversar com um dos fundadores, CEO da empresa, o Rafael, que primeiro vai apresentar para a gente como é que surge a Bizu Aerospace no cenário aeroespacial brasileiro, Rafael. A Bizu Space nasceu da vontade de continuar fazendo foguetes, que era uma coisa que a gente, a equipe fundadora, né, teve um contato inicialmente durante a faculdade, a equipe de foguetes do ITA, que era ITA Rocket Design. Foi uma experiência que marcou muito a nossa formação e a gente gostaria de continuar fazendo foguetes, mesmo depois de formados. E a gente começou como uma equipe amadora, assim, que se juntou durante a pandemia, fazendo projetos à distância, online, e que depois que a pandemia reduziu as medidas de contenção do vírus da Covid-19, que a gente pôde se reunir novamente, a gente começou a construir esse foguete que a gente havia projetado online. E chegou até a voar esse foguete 2 vezes. Até, não sei se dá para ver aí no fundo, mas aquele foguete lá, a gente chegou a voar e recuperar ele. E ali, no início de 2022, é que vendo várias oportunidades passarem que a gente gostaria de ter aproveitado, mas que a gente não conseguia por não ter ainda um CNPJ, não ser uma empresa formalizada, é que a gente decidiu correr o risco de dar certo e abrir um CNPJ. Então a gente fundou a empresa ali em fevereiro de 2022 e não muito depois da fundação da Bizu, acho que foi por volta de agosto de 2022, que a gente escreveu a proposta em conjunto com um grupo de empresas liderado pela Scenic, que foi para um edital da FINEP, para um veículo lançador de pequeno porte, e que no fim de 2023 foi assinado o termo de outorga. E aí, a partir de 2024 é que a gente teve um avanço muito grande nos projetos que a gente está executando e que trouxe a gente aqui para onde a gente está hoje. Muito bacana. Apenas para que o telespectador entenda essa questão do VLPP, no consórcio, no melhor dizendo, no arranjo de empresas que está desenvolvendo o VLPP, o MLBR, né, que tem a Scenic como líder, vocês são uma empresa considerada estratégica, fornecedora estratégica, que está fazendo o que dentro daquele projeto? A Bizu Space atua dentro do projeto do MLBR em 2 partes. Uma primeira parte é atuando na parte de engenharia de sistemas, então a gente auxilia a Scenic em uma parte do escopo de engenharia de sistemas do projeto, que engenharia de sistemas, colocando em termos mais acessíveis para o público geral, é a gestão técnica do projeto. E além disso, a gente desenvolve um motor foguete líquido que deve substituir o 3º estágio do MLBR. Na primeira configuração do MLBR, ele é um foguete de múltiplos estágios, 3 estágios, todos eles sólidos nessa primeira configuração. E a ideia é que numa versão futura, melhorada do MLBR, o 3º estágio, ao invés de ser sólido, usar propelente líquido para aumentar a precisão de inserção orbital e a capacidade de carga útil que se coloca em órbita.
E por que esse nome Bizu? Há sempre um certo, digamos, bom humor, né, no nome das missões, como você se referiu aí a questão do deployer mesmo, vocês deram o nome de uma operação Mamãe... Não, é Bebê Conforto. Bebê Conforto, exatamente, como você havia comentado. Qual foi a ideia? A ideia do nome Bizu é meio um pouco dessa... É um termo que é mais usado ali em escolas de engenharia e escolas militares, né? Onde bizu é uma dica boa, algo que te ajuda, é aquilo que é necessário, né? Então veio disso, veio dessa herança de ouvir tal coisa, tal coisa é o bizu, né? Tipo, tal coisa é boa, é uma dica boa, né? Então foi disso. E aí no briefing, quando vocês vão buscar uma nova missão, tem um momento lá que qual o nome que vai ser dado? Por exemplo, a questão lá do fogo no parquinho, quando vocês foram testar o motor foguete. Isso, foi o primeiro ensaio bipropelente, porque a gente tinha feito antes outros ensaios que eram monopropelente, só da decomposição do oxidante, por exemplo, né, que é a base de peróxido. E aí o primeiro ensaio bipropelente em subescala, a gente deu o nome de fogo no parquinho, porque era o primeiro ensaio que de fato tem fogo, que você tem contato do combustível com o oxidante. E tem outras missões também, igualmente espirituosas no batismo, como a missão Pururuca, que até explico o porquê do nome. Os ensaios em pequena escala, a gente usava um leito catalítico pequeno, que a gente chamava internamente de leitinho, que é o leito catalítico pequeno. E aí o leito catalítico grande era o leitão. Aí o primeiro ensaio bipropelente no leitão não podia ter outro nome senão Pururuca. Pururuca, bem espirituoso, bem legal. E qual que é o... 3, 2, 1, iniciar. Iniciar. Muito bacana. Bom, aí, em um dado momento, depois que vocês já tinham constituído a empresa, a Bizu, e imagino já estavam instalados aqui na Univap, surgiu essa outra oportunidade que agora vai ter o seu teste final no voo do foguete sul-coreano da Innospace, o Hambit Nano, um deployer. O que é esse deployer e por que vocês entraram nesse projeto? Legal. Vamos lá, respondendo por partes. O que é o deployer? Quando você lança um foguete com satélites, um satélite pequeno como um CubeSat, ele não pode ir simplesmente solto dentro do foguete. A gente gosta de usar uma analogia para isso, para falar que é como se fosse carregar um bebê dentro de um carro. Quando você coloca um bebê dentro de um carro, ele não pode ir solto, não pode ir no banco de trás de maneira não controlada. Você precisa colocar uma cadeirinha para o bebê. Então, nessa analogia, o deployer ele é como se fosse a cadeirinha de bebê pro satélite. Então, ele é um sistema que mantém o satélite preso ao foguete durante todas as fases de voo e no momento em que o foguete passa um comando, esse deployer abre sua porta e libera o foguete e manda um sinal para a telemetria para confirmar que o satélite foi separado e colocado em órbita. Então, esse é o deployer. E aí, agora, por que a gente decidiu fazer isso?
A gente recebeu um pedido da Universidade Federal do Maranhão, que eles tinham um satélite desenvolvido, eles tinham a vontade de lançar ele no Rambit Nano, mas eles não tinham um deployer. E as opções de deployer fora do país eram muito caras para eles. Então a gente falou, não, vamos fazer o seguinte, a gente consegue desenvolver isso por um preço promocional ali, para conseguir ter essa herança de voo e ter um projeto que passou por todas as fases, desde concepção até a validação em voo, genuinamente brasileiro, para que a gente também tenha o controle dessa tecnologia no Brasil. Então essa foi um pouco da nossa motivação para fazer isso, e pensando no futuro do MLBR e da gente ter uma verticalização das tecnologias envolvidas na área espacial, era estratégico. Então por isso que a gente decidiu fazer o que a gente chama de Bizu Pod, que é o nosso deployer 1U. E esse deployer, né, eu estou mostrando na tela nesse momento algumas imagens do mockup, né, uma réplica do deployer. Esse deployer, para quem olha, parece uma caixinha. Você pode explicar o dispositivo para o nosso telespectador, por gentileza? Sim, é uma ejeção por sistema de mola. Então é uma mola que ela está comprimida no momento pré-voo e no momento de inserção em órbita tem dois atuadores redundantes que, para aumentar a confiabilidade, atuam simultaneamente para fazer essa ativação do evento de abrir a porta. E aí, ao abrir a porta, ele também, depois que libera o satélite, ele tem um sensor que indica que o satélite foi liberado e manda esse sinal de volta via a telemetria do foguete para o solo, para informar ao dono do satélite duas coisas: que primeiro, que a porta foi aberta, e segundo, que o satélite foi inserido em órbita. O Brasil Consciência já havia falado sobre a inclusão do deployer da Bizu Space no voo da InnoSpace em um programa anterior, quando comentamos a integração das cargas úteis no foguete sul-coreano com o presidente em exercício da Agência Espacial Brasileira, Rodrigo Leonardi. Esses deployers são mecanismos que você precisa desenvolver ou adquirir no mercado. Todos os lançamentos que o Brasil já fez de nanosatélites, o Brasil já fez um número considerável desses lançamentos, nós utilizamos deployers desenvolvidos no exterior. Então, nós estamos também aproveitando a oportunidade para testar e qualificar no espaço um deployer desenvolvido na nossa indústria, no caso aí uma startup de São José dos Campos. Se nós formos bem-sucedidos em qualificar esse equipamento, significa que no futuro outros satélites, sejam educacionais ou sejam da iniciativa privada, startups, também podem utilizar um mecanismo nacional, o que mostra um amadurecimento da nossa indústria. Por que a gente ainda não tinha conseguido desenvolver um deployer nacional? Qual que é a dificuldade desse projeto? A dificuldade desse projeto é que o custo para você fazer a validação de ponta a ponta ele é bastante elevado, e para a maioria dos satélites, quando se contrata isso, por exemplo, nos operadores de lançamento já estabelecidos, o mercado atua através de intermediários, e os intermediários já têm o próprio deployer. O caso da InnoSpace foi um caso diferente, em que eles não tinham um deployer, mas tinham um slot para lançamento. Então, apareceu como uma oportunidade única da gente desenvolver o deployer e qualificar ele em voo. Quanto custa um deployer no mercado internacional que impediu a UFMA de adquirir, e quanto vai custar o deployer de vocês quando ele se tornar um produto? O deployer comercial 1U no mercado internacional é vendido ordem de grandeza de 25 a 30 mil dólares. O de vocês? A gente estima que a gente consiga ficar uns 20 a 30% mais baratos do que os deployers comerciais que tem no mercado já estabelecidos. Que tipo de material vocês empregam e que tipo de equipamentos vocês tiveram que investir para poder fazer um deployer?
O deployer ele é uma estrutura leve, otimizada, então ele é feito parte em alumínio aeronáutico e parte em material compósito, tipo fibra de carbono. Que a maioria das peças são fabricadas usando fabricação convencional, então as ferramentas que a gente tinha e os fornecedores que a gente já tem homologados conseguiam realizar a fabricação das peças. Uma vez que vocês consigam, deu tudo certo, o deployer de vocês, além de voar tranquilamente, ejetou corretamente o satélite que ele se propunha, que ele deveria ejetar. Como é que vocês vão trabalhar com isso a partir de então? A Bizu passa a ser uma potencial fornecedora para o governo brasileiro, vai oferecer esse produto no mercado internacional? Como é que isso se coloca? Sim, a gente abre essa possibilidade de oferecer esse produto tanto para o mercado nacional quanto para o mercado internacional. Existe essa busca, Rafael? É possível que alguém que está lançando um nanosatélite nos Estados Unidos ou em alguma outra parte do mundo entre na internet e descubra a Bizu Space e encomende o deployer de vocês? Sim, é possível. Se for considerar o número de satélites de órbita baixa que são lançados todos os anos, essa é uma demanda que deve chegar a uns 30, 40 mil lançamentos ano, então, dentro dos próximos anos. Então, de fato, existe uma busca muito grande por sistemas que coloquem esses satélites em órbita. A Bizu nasceu dentro desse contexto de New Space, em que a gente tem uma filosofia de prototipação rápida, de testes com iterações mais rápidas, que são características do New Space, e também de aproveitar essas oportunidades que vão aparecer por conta dessa mudança de filosofia, de você fazer mais lançamentos e testar mais rápido as coisas, lançar para órbitas menores, que seria um contraponto a uma estratégia anterior, que é chamada de Old Space, né? Que, por exemplo, tem projetos de grande complexidade, tempo muito longo, e que você só tem poucas chances para dar certo. Então, no nosso caso, a filosofia é de testes rápidos e de fazer iteração, validações intermediárias para conseguir iterar e aprender mais rápido, né? Hoje, além do deployer e além do desenvolvimento que vocês estão fazendo dentro do VLPP, do programa MLBR, vocês têm algum outro produto? Vocês ainda fazem foguetes se precisar? Sim, lógico, o projeto do MLBR é um projeto de foguetes, então é claro que a gente desenvolve foguetes. E o deployer também faz parte disso, dentro dessa estratégia de você conseguir dar um serviço de ponta a ponta para a cadeia de lançamentos, né? Desculpa, eu não me fiz entender. Quando eu perguntei de foguetes, vocês ainda fazem foguetes como esse que está atrás de você? Algum kit para estudantes, algo nesse sentido? Ah, entendi. Não, a gente não tem hoje nenhum produto destinado ao mercado educacional. Você já pensou em construir e lançar um foguete? E você sabia que existem dois principais tipos de propelente de foguete? Na Bizu Space desenvolvemos motores de foguete com esses dois tipos de propelente, sólido e líquido. Eles funcionam de formas bem diferentes, especialmente na quantidade de componentes e itens de segurança. E sabe onde você pode aprender mais sobre isso? Na Olimpíada Brasileira de Astronomia, a OBA, um evento incrível que reúne mais de 300 mil estudantes todos os anos na jornada de foguetes. Lá você pode testar propulsão líquida com água e vinagre ou sólida com açúcar. Hoje a Bizu ela é formada por quantas pessoas? Hoje a Bizu tem aproximadamente 15 pessoas. A gente tem um time de 7 pessoas, um time core e estagiários que alguns, por exemplo, estão fazendo estágio de férias com a gente agora.
que são pessoas que demonstram muito interesse e que gostariam de fazer parte de alguma forma. E qual que é o perfil dessas pessoas que hoje compõem esse corpo aí de 7 profissionais da casa, digamos assim? Vocês são todos iteanos? Como é que vocês compuseram essa equipe? Sim, a maioria das pessoas veio do ITA mesmo, que eram os amigos que faziam foguete na época da equipe de foguetes do ITA, mas a gente também tem pessoas de outras faculdades. A gente tem gente da Univap e da Universidade de Barretos, que a gente tem uma pessoa que é um engenheiro da parte de manufatura nossa que veio de lá. Todos engenheiros? Sim. Todos engenheiros aeronáuticos, na mesma aeroespaciais, todos na mesma formação? Não, a gente tem engenheiros aeronáuticos, aeroespaciais, uma engenheira química e um engenheiro mecânico. Aqui são peças que passaram por ensaios, né? Então aqui, por exemplo, isso aqui é legal de mostrar, que é uma tubeira, né? Que é a parte convergente e divergente na saída do escoamento de gases do motor, que rompeu por conta de muito calor. No teste, legal. As tubeiras no foguete de vocês não são móveis? Nesses casos não. Nesse caso não. Como é que se dá o ingresso da Bizu dentro do Parque Tecnológico da Univap? A escolha pela Univap foi uma escolha que foi pautada em uma série de critérios. Primeiro, a gente gostaria de ter um espaço para que a gente tivesse o nosso corpo de engenharia instalado e, além disso, um espaço onde a gente pudesse ter a capacidade de fabricação e prototipagem e um espaço onde a gente pudesse fazer nossos testes. E depois de analisar várias opções e possibilidades, a gente encontrou a melhor opção como sendo a Univap, onde a gente tem hoje um espaço para escritório, onde a gente tem a nossa engenharia, um espaço para fabricação e também um espaço para testes. Legal. E aí atrás de você tem uma oficina, que é o coração do que vocês fazem aí. O que vocês têm aí dentro? A gente tem torno convencional, fresa, torno CNC, fresa também. Parte de manufatura aditiva, então impressoras 3D, uma impressora modificada para fazer impressão metálica e um forno para sinterização. E parte de solda MIG, TIG, eletrodo e todas as outras pequenas ferramentas que ajudam a fabricação e prototipagem. A área de testes que você mencionou não fica aqui nessa sala, Não. Em outra parte aqui no complexo da Univap. Sim. Ok. E veja a seguir como foi o primeiro lançamento comercial na base de Alcântara. É um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, programa Brasil Consciência de volta, acompanhando agora os momentos finais da Operação Space Ward para o primeiro lançamento comercial orbital em Alcântara. Mas antes, nós vamos relembrar para vocês quais são as outras cargas úteis que estão neste voo. Essas cargas úteis são 2 nanosatélites de comunicação de rádio amador desenvolvidos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Um é o Floripasat 2A, é um CubeSat 1U, e temos também o Floripasat 2B, que é um CubeSat 2U. Eles vão num deployer que a gente adquiriu no exterior. Nós também temos um CubeSat 1U, que foi desenvolvido pela Universidade Federal do Maranhão num projeto chamado Cientistas de Alcântara. Então, é muito interessante a gente ver um ecossistema ali da região, uma universidade ali vizinha a Alcântara, tendo uma possibilidade de desenvolver e lançar um nanosatélite no marco histórico. Essa, inclusive, iniciativa contou com o apoio de uma startup brasileira, a Pion, e apoio das Nações Unidas, recursos do PNUD. E nós temos outras iniciativas
que, digamos, são apoiadas institucionalmente pela EB, como, por exemplo, o Jussara-Cá, que também foi desenvolvido pela Universidade Federal do Maranhão. O que a gente vê é todo um ecossistema se movimentando e se alinhando para fazer com que esse feito histórico seja possível. Não só temos, obviamente, uma iniciativa que, obviamente, está sendo capitaneada pela Força Aérea, tem mais de 400 profissionais nesses dias, estrangeiros e brasileiros, transitando por Alcântara. A gente nunca viu uma Alcântara tão ativa, tão efervescente, viabilizando todas as interfaces necessárias. O nosso dever de casa, aqui como agência, é garantir que essas interfaces aconteçam, e eu tenho ouvido dos nossos coordenadores que as cargas úteis estão prontas, aguardando o go-ahead para a integração no veículo lançador e, obviamente, o lançamento. Se tudo der certo, acontece no dia 22, obviamente pendente de questões operacionais e meteorológicas para serem confirmadas. Se não for possível no dia 22, existe uma tentativa na sequência e assim vai. Se nós formos bem-sucedidos, eu queria enfatizar que seria o primeiro lançamento orbital, portanto, esses CubeSats acadêmicos se tornarão os primeiros satélites brasileiros lançados a partir de território nacional. E nós também teremos um satélite de um país parceiro, a Índia, sendo também lançado, também que prova Alcântara como uma janela de lançamento para outras nações. Bacana. Vamos apenas detalhar, fazer um checklist aqui para que não fique nenhuma dúvida para o nosso telespectador. Nós estamos falando de 2 satélites lá da Universidade Federal de Santa Catarina, o FloripaSat 2A e o FloripaSat 2B, como o Dr. Rodrigo já detalhou. Nós temos também como carga apoiada pela AEB, dentro do envelope que a AEB negociou com a InnoSpace, o sistema de navegação inercial que foi desenvolvido pelas empresas Concert Space, Cron e Horyuzu-Tech, que é o sistema de navegação inercial que vai ser usado no MLBR, no microlançador brasileiro. Então essas são as cargas úteis desse envelope. Seguindo aqui na lista, uma novidade, né, que a gente mencionou há 2 semanas, o nanosatélite Pion BR2, da startup brasileira Pion, que já tinha feito um lançamento, mas a partir de um foguete norte-americano, do Pion BR1, agora vai lançar o Pion BR2 por meio desse convênio. A gente ainda não conseguiu esclarecer, e seria uma ótima oportunidade com o senhor, como é que funciona essa parceria? A Pion desenvolveu o satélite junto com a Universidade Federal do Maranhão e os custos foram pagos pelo programa PNUD? Exatamente. O programa PNUD ele é para o desenvolvimento de competências, principalmente em nações de desenvolvimento. Nós temos todo esse know-how já, digamos, sendo instalado no ecossistema espacial nacional, onde empresas vêm desenvolvendo capacidades para desenvolver seus próprios nanosatélites. Nós temos toda uma questão de uma lógica de fazer capacitação hands-on em universidades envolvendo estudantes e professores que não necessariamente ainda dominam o ciclo de desenvolvimento dessas tecnologias. Então, foi uma maneira de unificarmos um esforço que acontece nas nossas startups, um esforço que acontece nas nossas universidades, com um ecossistema cada vez mais maduro, onde a gente tem ali uma tríplice hélice, no sentido de uma startup brasileira atuando com uma universidade brasileira, com apoio do governo brasileiro sendo lançado. Então a gente não só exercita o conceito do CubeSat em si, como exercita todo um ecossistema que é capaz de trabalhar em conjunto. Então, isso também, eu diria que é um amadurecimento, uma oportunidade única que esse lançamento traz para diferentes empreendedores, diferentes acadêmicos, diferentes organizações de governo mostrarem que nós somos capazes de fazer algo de forma coordenada para entregar tudo isso num determinado dia no cronograma para ser lançado no seu lançamento brasileiro. Muito bem. Bom, aí nós temos as cargas que foram pagas, né? Cargas comerciais. O Dr. Rodrigo já mencionou a carga indiana da missão Solaris S2, que é da Garra Space, e a carga brasileira, também um sistema de navegação inercial que nós já falamos aqui no nosso programa, que foi desenvolvido pela empresa Castro Leite Consultoria CLC aqui de São José dos Campos e que tem finalidade de uso em projetos
privados. O doutor mencionou também o projeto da Universidade Federal do Maranhão, um CubeSat, o Jussara-K, que vai embarcar junto. Nós tínhamos, doutor, inicialmente uma informação de que o CONASAT-1, que foi desenvolvido no INPE do Nordeste, seria embarcado nessa missão. O que aconteceu aí no meio desse processo que o CONASAT acabou não entrando? Bom, vamos lá. Então, vamos por partes. Primeiro, lembrando que a ideia toda de Alcântara é tornar o centro um centro também para atividades comerciais. Então, o fato de termos duas cargas pagas, uma nacional e uma estrangeira, vai também no sentido da gente exercitar essas interfaces. Eu não tenho conhecimento dos detalhes do contrato, por se tratar de um contrato direto com a InnoSpace. Existem outros intervenientes, mas eu confesso que eu não sei os detalhes. O CONASAT foi um projeto, um objeto desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e nós tínhamos ofertado para o INPE a possibilidade de um voo de carona nesse veículo, como uma cortesia da agência, sem necessidade, obviamente, do INPE a celebrar nenhum contrato. Não seria um lançamento comercial. Entretanto, a órbita pretendida pelo CONASAT, nós fomos informados pela InnoSpace, não seria atingida nesse primeiro voo. Vamos lembrar que é um primeiro voo de qualificação de um veículo que nunca antes foi operado. Então, o INPE fez uma consulta técnica sobre os riscos associados e preferiu aguardar uma segunda oportunidade para o lançamento. Então, foi uma decisão colegiada, entreguei o INPE agradeceu o convite e disse que não nesse momento, porque não seria atingida a órbita pretendida pelo CONASAT. Então, a gente respeitou a decisão técnica das equipes do CONASAT e a gente aguarda uma segunda oportunidade para lançar esse projeto também. Mas, de fato, na lista inicial, viria o CONASAT. O CONASAT saiu e cedeu o lugar, então, no Floripa Sat 2A, que tem as mesmas dimensões do CONASAT. Voltando à questão da gente exercitar os ecossistemas a todos, o Brasil tem investido muito em qualificação nas nossas universidades. Então, é com uma grata satisfação que a gente vê não só acadêmicos, estudantes da Federal do Maranhão, como de Santa Catarina, nesse dia aí, nos seus objetos. E lembrando também que todo mundo conversa com todo mundo. Então, houve muita troca de conhecimento entre a Universidade Federal do Maranhão e a Universidade Federal de Santa Catarina, também para permitir o desenvolvimento desses objetos. Até o fechamento desta edição, o foguete Rambit Nano ainda não havia sido lançado após 3 adiamentos no mesmo dia. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINCT, nossas redes sociais estão na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para o contato com o nosso programa. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.